Olá, no ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Quando a prova de um crime é testemunhal, sempre há controvérsias. Alguém pode dizer que a testemunha está mentindo e por aí vai. Mas, contra fatos e provas periciais, provas técnicas, geralmente fica difícil ter argumentos. E para falar sobre esse assunto, eu e José Maria Trindade trouxemos aqui hoje o presidente da Associação de Peritos Criminais da Polícia Federal, André Morrison. Boa noite, André. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise. Boa noite, José Maria. É um prazer estar aqui no programa Frente a Frente, nesse canal de televisão, que Rede Vida, que é um dos canais preferidos da minha mãe. Minha mãe Como formou... é o nome dela? Dona Rosanice. Então, boa noite para a Dona Rosanice. Minha mãe, ela formou 2 engenheiros para se transformarem em peritos criminais e ajudar nesse país a se fazer justiça. Poxa, olha, parabéns, Dona Rosanice. Bom, me ajuda a fazer o programa José Maria Trindade, conforme eu já havia dito. Boa noite, José Maria. É isso, muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite. Olha, hoje nós vamos conversar aqui sobre detalhes da atuação da Polícia Federal e dos peritos. O André está na Polícia Federal desde 96, ou seja, quase 20 anos de carreira, e é um especialista, engenheiro eletricista e com mestrado em energia, né? Chefiou o Instituto de Criminalística na relação de imagem e som, que hoje é o grande canal de descobertas e de tudo que aparece por aí em corrupção ou mesmo desvendamento de crimes, né, com relação a áudio e vídeo, né? Nós estamos prestes a ver um caso ao vivo, de corrupção ao vivo, né? Eu efetivamente chefiei nos últimos 11 anos o serviço de perícia, que destina a realizar exames envolvendo qualquer tipo de gravação, gravações de áudio, gravações de vídeo, com a formação também de engenheiro eletricista, coordenei no país inteiro os peritos especializados em crimes que envolvam alta tecnologia, dentro do Instituto Nacional de Criminalística. Mas o Instituto Nacional de Criminalística não é só perícia de áudio e imagens. O Instituto Nacional de Criminalística, ele reúne especialistas em todas as áreas do conhecimento das ciências forenses. Então, ali nós temos especialistas em documentoscopia, especialistas em genética forense, especialistas em uma análise laboratorial de um medicamento, de um entorpecente, uma droga. Temos especialistas em balística, em crimes financeiros e uma diversidade de ciência e conhecimento que nós precisamos para processar um local de crime e trazer à tona quem são os autores, trazer à tona quem são os inocentes e trazer à tona também toda a dinâmica de um fato relacionado a um ato delituoso. Agora, por que é tão difícil elucidar crimes no Brasil? A gente vê uma quantidade de crimes que nunca se chega ao culpado. Primeiro, nós temos que rever esse sistema de segurança pública que nós temos. Nós sabemos que é um sistema de segurança pública que precisa ser modernizado. E a sociedade, ela clama por uma segurança pública neste país. Esse modelo que nós temos hoje é um modelo falido. Muito se discute dentro do Congresso, tem avanços dentro do Congresso em termos de legislação, mas mudanças precisam ocorrer. O senhor se refere a modelo falido, o senhor se refere à divisão das polícias, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil? É esse modelo que está falido? Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo quando nós olhamos para os índices de elucidação de crime. No Brasil, eles são inferiores a 8%. Quando você compara aos Estados Unidos, 65% de elucidação de crimes. Se você vai à Europa, que tem índice superior a 90%. Desculpa, entre 8%, né? Dos crimes que acontecem no Brasil são elucidados, não é isso? Só 8%. Se a gente chegar até a condenação final, eu ainda estou sendo bastante otimista. Nossa, e nos Estados Unidos chega a 60%.
Quer dizer, uma diferença muito grande. Recentemente, entrando aí por esse caminho, eu participei de uma entrevista com os secretários de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, são estados que estão sendo considerados altos índices, né? E eles dizendo que estão enxugando o gelo, que antigamente era só prender alguns suspeitos e fazer um trabalho mais próximo ali, que os índices caíam, e que agora não. O que mudou? Eu acho que o que mudou foi o aumento demográfico brasileiro, né? E a polícia não aumentou na mesma proporção? Não, a polícia não aumentou na mesma proporção, mas segurança pública nós não fazemos só com a polícia. Segurança pública nós fazemos com educação, segurança pública ela se resolve também na área da saúde. Então, dar condições de vida ao nosso cidadão, efetivamente, ela dá oportunidades. Dando oportunidades, com certeza nós teremos muito menos indivíduos, né, atentados para cometer um crime. Nós já temos aqui algumas perguntas no Twitter. Emilson Costa, do Rio de Janeiro. Boa noite, Emilson. Obrigada pela sua participação. Ele quer saber, nos Estados Unidos, um policial do Oregon, no computador de sua viatura, pode checar uma placa de Nova York devido a um cadastro nacional. E aqui? Aqui também as polícias estão equipadas com recursos, né? E o cidadão também tem condições de checar se determinado veículo tem alguma sinalização de furto. O governo federal tem um sistema chamado Sinesp, que você pode baixar um aplicativo no celular e colocar a placa do carro e ele vai dizer situação regular, né? Veículo com ocorrência de roubo. Né? E o próprio cidadão poderia acionar, ajudar a polícia André Morrison, a encontrar. Eu não concordo porque, veja bem, num país onde cada estado pode criar uma identidade, né? Existem vários documentos, em vez da unificação, que é o caminho, né? Os estados não estão aderindo a esta unificação dos dados, dos cadastros. O que está acontecendo? Nós vivemos num país, né, federativo. Né? O governo federal, ele promove, sim, políticas que propiciem essa integração dos sistemas. Né? Isso tem evoluído muito no Brasil, né? Mas ainda temos muito a avançar. Com relação à identidade, o governo federal, há anos, trabalha em projetos que visam a unificação desses cadastros, que visa ter um registro único que impeça que um indivíduo tire 27 identidades. Né? Mas, infelizmente, isso ainda não é uma realidade no Brasil. E a unificação do documento? Um documento único, com todos os dados? Pois eu acompanhei de perto um pouco o trabalho que foi feito, o trabalho técnico, né? Eu não tenho condições de falar do trabalho político, né? Mas o trabalho técnico, por chefiar o serviço de perícia em registro de áudio e ter engenheiros de telecomunicações ali, os peritos engenheiros de telecomunicações colaboraram, né? E colaboram também com a administração federal na especificação de equipamentos. Né? Esse projeto, né, que o governo federal tem relacionado à unificação desses dados... Da identidade única, né? Da identidade única, ele tem participação de perito criminal federal. Né? O perito criminal federal, até bem pouco tempo atrás, coordenava esse projeto tecnicamente. Para você ter um comparativo de um projeto bem sucedido, eu posso aqui citar o passaporte brasileiro. O novo passaporte. O novo passaporte brasileiro, a evolução que teve de 2009 para cá. Né? Nós, peritos criminais federais, né, ajudamos na especificação daquele documento, nós ajudamos na especificação do componente eletrônico que tem dentro desse passaporte, né? E ele se tornou um documento efetivamente tão seguro que o visto americano passou de 5 para 10 anos. Isso se deve à segurança do nosso passaporte brasileiro. E isso também tem o dedo do perito criminal
Por quê? Porque o perito criminal, ele analisa documentos, ele analisa passaportes, né? E ele sabe, passaportes falsos, né? Que vêm de inúmeros países, não só brasileiro, mas de outros países também, e ele sabe quais são as fragilidades que aquele documento tem, e ele consegue, sim, sugerir especificações que o tornem mais seguro. Eu queria convidar você a participar do nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas para 0 Operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Nós já temos mais algumas perguntas por aqui. O Emilson quer saber o que assistimos em seriados como CSI é muito mais ficção ou pura realidade da perícia criminal dos Estados Unidos? Olha, eu sempre cito esse fato. Um dia eu assisti uma reportagem, né, de um perito criminal de Nova York. E fizeram essa pergunta para ele. E ele respondeu, nossa, esse CSI nos dá problema. Né? Mas o trabalho que é realizado pelo CSI, né, óbvio, ele tem sua licença poética. Né? E a licença poética permite extrapolar os limites da ciência. Mas o trabalho que é realizado ali por aqueles peritos pode ser comparado ao trabalho que é realizado pelos peritos criminais brasileiros, ou a atividade de perícia criminal. Lógico, dentro dos limites que a ciência permite. Né? Uma vez assistindo um desses programas, né, eu como sendo especialista em imagens, eu vi uma identificação, por exemplo, de uma câmera de CFTV, né, que pegou o reflexo de um indivíduo na aliança de uma pessoa. Né, e conseguiu ali ampliar e mostrar e identificar quem era a pessoa. Nossa, usou técnicas que são válidas, só que extrapolou o limite da qualidade técnica que aquela imagem permitia. Né? Hoje nós não temos resolução para isso. Quem sabe daqui a 5, 10 anos isso seja possível. Então, sim, o CSI tem um tom de ficção, mas ele reflete muito bem a atividade do perito criminal. Em recente conversa com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele disse que o trabalho da Polícia Brasileira é atualizado, está entre os melhores do mundo, peritos viajam buscando novas tecnologias e principalmente nessa área aí de imagem, que é a novidade, e crimes cibernéticos, né? Ele disse que está ali no mesmo nível, é verdade? Verdade. Trabalho desde 2001 dentro do Instituto Nacional de Criminalística, né? Desde 96 como perito criminal, e posso garantir que a perícia criminal da Polícia Federal, ela está no mesmo nível das melhores perícias do mundo. Né? Para se ter uma noção da qualidade desse corpo de peritos, né, eu posso garantir que nós temos mais de 30% dos peritos com pós-graduação, com mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Aqui tem... Pois não, pode concluir. Imagina, claro. Recentemente, né, a CAPES, que é uma instituição de fomento à pesquisa, emitiu um edital de 30 milhões de reais, né, para que as universidades pudessem desenvolver pesquisas na área de ciências forenses. Né? E um dos requisitos é que a universidade tivesse também a participação de um instituto de perícia oficial. Né? Polícia Civil? Polícia Civil, Polícia Federal. Né? Dos 20 projetos que foram contemplados, 16 têm participação de perito criminal federal. Estão em franco desenvolvimento. O senhor estava falando da identificação numa aliança, eu me lembrei de um outro caso de identificação aqui, que deu uma confusão na Lava Jato. A cunhada de João Bacari, o Ministério Público teria identificado que seria ela recebendo dinheiro no banco, depois a perícia constatou que não era, a imagem dentro do caixa eletrônico. Como é que foi isso? A polícia, o Ministério Público se precipitou, não teve trabalho de perito naquele caso? Um caso desse mostra efetivamente a importância de uma análise pericial, né? Porque o perito, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com elementos concretos, ele trabalha com vestígios. Que são esses elementos concretos? Nesse caso, qual é o elemento concreto que nós temos? É a gravação. Né? E qual é o objetivo? Será que quem é a pessoa que foi filmada naquela gravação?
né? Nós não podemos condenar ninguém, né? É muito temerário condenar as pessoas por meros testemunhos, por mera suposição, né? O juiz Sérgio Moro foi, assim, certo na sua decisão de não manter presa a cunhada Pediu um perito para analisar. Pois é, não manteve presa a cunhada do senhor João Vacari e encaminhou o material para a perícia realizar seu exame. A perícia fez um exame que nós denominamos de comparação facial, né, e chegou à conclusão de que, olha, essa pessoa que foi registrada por esta câmera, né, que aparece nessa imagem, não é a cunhada do senhor João Vacari, é a esposa. Isso, e qual que é o papel principal da perícia? É dar ao juiz, né, a verdade dos fatos. E a perícia deu a verdade dos fatos ao juiz Sérgio Moro. Quem está ali é a esposa Aí do senhor João Vacari. Tirou a cunhada dele da cadeia, né? Mas hoje é muito simples, quer dizer, não é muito simples, tem uma oferta muito maior de imagens e sons, né, através de celulares e principalmente as câmeras, né, que ficam nas empresas. Acho que no futuro isso pode ser tudo interligado, né? A polícia terá acesso a tudo instantaneamente, em tempo real. Nós temos um dilema aí, né? O dilema da segurança e da privacidade. Então, num país democrático, nós não podemos invadir a privacidade das pessoas. Então, isso tem um limite. E essas discussões, né, e esse limite do que um órgão público, do que um órgão de segurança pública ele pode ter acesso, né, isso ocorre dioturnamente, né, e nós não podemos, por exemplo, delegar essa prerrogativa para a polícia de enxergar toda e qualquer câmera. Mas a polícia, sim, pode enxergar as câmeras que são de propriedade dela, que estão instaladas na rua. Então, as câmeras vêm para auxiliar as polícias na sua missão de dar segurança ao cidadão. Qual é hoje a cidade mais observada por câmeras, o senhor sabe? Olha, eu posso dizer qual é o país mais observado por Estados câmeras. Unidos? Inglaterra. Inglaterra? Inglaterra. É mesmo? Todinho, Além as dos ruas. Estados Unidos? Por quê? A Inglaterra é reconhecida internacionalmente como um país, né, que houve uma massificação do uso de câmeras, inclusive pela segurança pública. Isso foi depois de atentados terroristas, não? Talvez tenha Depois do sido metrô? advindo dessa preocupação, né, com o terrorismo. Eles têm um sistema de identificação facial também, né? Nas câmeras. Tem sistemas de identificação Aquilo ali facial. é um mapa da distância dos olhos? Como é que é o processo técnico? Olha, existem vários algoritmos que permitem a identificação de uma pessoa. Mas todos esses algoritmos de reconhecimento automático, eles servem muito bem para a investigação, mas eles não garantem que é a pessoa, né? Então, eles dizem ali que, olha, tem 97% de chance de ser aquela pessoa. Inclusive, o Emilson cita aqui que o andar de uma pessoa é tão único como as suas digitais. Futuramente, ele pode ser meio eletrônico de identificação? Ele não é no futuro, né? O Já andar, é o caminhar de uma pessoa já foi decisivo na identificação de uma pessoa numa imagem, num vídeo, né? Uma perícia feita aqui pelos nossos colegas, peritos criminais do Distrito Federal. Eles tinham um indivíduo que estava preso aqui na Papuda, que é a penitenciária de Brasília, né? E tinha uma imagem que precisava ser atribuída a ele. Esse exame, ele reúne um conjunto de características e, de posse desse conjunto de características convergentes, é que o perito dá o seu relato, né? o seu apontamento se é ou não a pessoa. E essa imagem, por questões de qualidade, né, aquele perito ele tinha praticamente a certeza que era, mas faltava um elemento ainda mais contundente. Mas ele observou o modo de caminhar que era diferenciado deste indivíduo. E como o indivíduo estava detido, ele foi à penitenciária, fez o que nós chamamos de padrão de comparação, filmou o indivíduo caminhando várias vezes e comparou com aquele caminhar que estava naquela imagem. E aquele elemento foi reunido a esse conjunto de elementos técnicos convergentes que ele levantou,
né? E ele pôde afirmar que tratava-se da mesma pessoa. Pois é, nós aqui no Frente a Frente demos uma trégua ali na política. Estamos hoje aqui com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, André Morrison. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta.